Agora é o seguinte, você vai falar agora sobre um assunto muito importante, né, Mari? Muito importante. A gente acha que às vezes é a doença da vovó, mas não. Nessa área, nesse mundo da tecnologia, você bem sabe disso, você que gosta muito de tecnologia, ficar teclando, cada vez mais e mais jovens estão com a tal da tendinite, a bursite, todas essas ites que a gente vê por aí. Então, se você tem alguma dúvida, se você sofre com essas dores ou conhece alguém da família que também está sofrendo, mande a sua pergunta pra gente pelo 11 97607 4982. Manda o seu WhatsApp pra gente. Tem um VT agora e depois a doutora vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá. Eles aparecem aos poucos, só que com o passar do tempo vão ficando mais fortes. Aí carregar a bolsa, a sacola no mercado e fazer aquele esforço maior se torna um pesadelo. O nome disso? Tendinite ou bursite. Os sintomas das duas inflamações são bem parecidos. Dor na articulação, dificuldade em fazer movimentos. Mas o que é tendinite e o que é bursite? Não é tudo a mesma coisa? Não! Tendinite é a inflamação do tendão, a parte final do músculo que se liga ao osso. Já a bursite é a inflamação da bursa, uma pequena bolsa cheia de um líquido que serve de almofada para determinadas estruturas como tendões e proeminências ósseas. As principais causas dessas inflamações são os traumas, esforços repetitivos e também excesso de peso. A tendinite e a bursite são hoje as doenças que mais afastam os funcionários do trabalho. Só perdem mesmo para as dores nas costas, as dores musculares e os transtornos mentais. O problema é que essas inflamações, com o tempo, só pioram. Já tive tendinite, digito muito todos os dias. Trabalho com informática, tenho que digitar todos os dias, então não tenho o que fazer. Convive com a dor ou tomo um remédio. Aos 37 anos, a Priscila sofre com os tendões. É assim há pelo menos 5 anos. Tendinite e início de bursite, porque começou até então no pulso, uma dor insuportável ao ponto de não conseguir mexer os dedos mesmo, de ficar imobilizado. Ano passado eu precisei ficar imobilizado 3 dias sem fazer nada. Desde a semana passada, a Priscila enfrenta mais uma crise. Só que como ela utiliza muito o computador, o sofrimento é bem maior. Por isso, a Priscila tem se policiado. Dessa forma, tenta cuidar da saúde. Quando eu estou no meu momento de prazer, de relaxar com a família, eu realmente esqueço do computador, eu esqueço do celular e eu tento realmente relaxar, sair dessa loucura que é a vida da tecnologia e ficar tranquila mesmo. Eu converso agora com a doutora Lenina Mattioli. Bom dia, Bom doutora. dia, Bem-vinda, que é ortopedista, médica do esporte também. Olha, e como dói. Como eu falava antes, às vezes a gente tem aquela ideia de que tendinite, bursite são doenças da vovó, né? Mas os jovens estão cada vez mais sentindo essas dores. Até adolescentes com essa mania de ficar teclando toda hora, já começa a sentir a dorzinha aqui. O que fazer, então? Quais são os tratamentos, doutora? Então, a tendinite, né, na verdade, ela acontece por um uso excessivo de... É um movimento repetitivo. É um movimento repetitivo que vai forçar demais aqueles tendões que não estão preparados para o excesso do movimento, né? Então, por isso que teclar, celular, jogo, é muito comum nos adolescentes, joguinhos, videogame e tal, e fica repetindo demais o movimento, sobrecarregar os tendões e aí acontece uma inflamação. Tem alguma forma de prevenir? Então, prevenir, assim, seria diminuir um pouco o uso, né? Fazer intervalos regulares entre o uso do teclado, celular e fazer alongamentos específicos para o punho. Como? Né? Ensina pra gente. Como por seria esse exemplo, alongamento? alongar a cada meia Antes de usar? Antes e a cada meia depois? hora, por exemplo. Alongar. Porque a tendinite ela vai dar na região volar, que a gente chama, nessa região, e na região dorsal também, Tá. né? Pode dar em uma região ou em outra, ou em ambas, Tá. né? E pode acometer tanto um lado quanto o outro, ou eventualmente os dois, né? Seria alongar mais essas regiões, né? Fazer assim. Seriam isso, esses movimentos assim de alongamento, que daí alongaria essa região, né, superior, aqui a dorsal, esses alongamento aqui da região volar, né? Assim, isso, exatamente. É para puxar justamente esses tendões da região
Tá vendo assim? Esses exercícios simples, repetidos A cada meia hora e antes de iniciar, então, o trabalho do Isso. teclado. Olha, tem outras dicas também. Você está falando sobre a bursite, tendinite. Quem pratica muito esporte competitivo, enfim, começa a ter essas dores e coloca logo um gelo. O gelo alivia momentaneamente, mas depois volta. Esse gelo pode encobrir ou o gelo é bom para sempre que tem essa inflamação colocar e deve se colocar todo dia? Eu podia apostar que o Edu ia fazer essa pergunta, sabia? Por isso, Edu, já tem a bolsinha de gelo aqui, olha. A doutora vai explicar então pra gente. É comum mesmo, né, doutora? É muito comum. Inclusive, é comum as pessoas terem dúvida, coloca o gelo ou calor. A gente sempre recomenda colocar o gelo, geralmente por 20, 25 minutos, quando tiver a dor. Por quê? O gelo, ele provoca uma vasoconstrição, que a gente chama, ou seja, diminui um pouquinho o fluxo sanguíneo no local. E com isso, ajuda a diminuir um pouco a dor e a inflamação. Quando a gente coloca o calor, né, tem gente que fala, vou entrar no chuveiro quente e tal. O calor faz aquele contraste, isso, né? Frio, calor. O calor, ele dilata um pouco os vasos, então vai chegar mais sangue. Ele alivia momentaneamente, mas depois ele é como se ele causasse, vamos dizer assim, um efeito rebote e a dor piorasse. Então a gente sempre indica o gelo, isso, umas 2, 3 vezes ao dia, por 10, 15, no máximo 20, 25 minutos. E depois, no segundo dia, no terceiro dia, aí sim vem o contraste ou definitivamente não? Só o gelo mesmo? Só o gelo mesmo. Naquele primeiro momento. O Edu estava falando para quem é esportista, para quem tem as lesões em decorrência do esporte. Isso vale também para tendinite, para bursite? Isso vale para todos os tipos de inflamação que a gente queira diminuir um pouco a dor local. Tanto a muscular como as dos tendões, né? E, doutora, a gente falava agora sobre os teclados, celulares que estão aqui também. A gente tem usado muito, a garotada está usando demais. Quando começa a sentir essa dor, vale também a mesma recomendação, por exemplo, o uso excessivo do teclado, do celular. O que a gente deve fazer? É o gelo também ou tem algum outro recurso? É o gelo. Ele é paliativo, ele é para diminuir a dor momentânea. Na verdade, quando a gente começa a desenvolver esse tipo de dor, assim, a gente tem que começar a perceber o porquê da dor. E como é um problema mecânico, a gente tem que ter um tratamento mecânico também. Então, tem gente que fala assim, vamos tomar um remédio, um anti-inflamatório. Ele até tira a dor, mas ele não resolve o problema de base, que seria o enfraquecimento do tendão e um excesso de uso. Então, a gente tem que dosar um pouco isso. Tanto diminuir um pouco o uso, quanto fazer os alongamentos, muito provavelmente consultar um ortopedista, começar uma fisioterapia. As fisioterapias ajudam muito também. Eu sei que é difícil, porque a gente está falando às vezes assim do uso excessivo do celular, modere o tempo e tudo mais, mas tem profissionais que dependem desse uso, né? Para o seu sustento, para o seu trabalho. Existem profissionais aqui, por exemplo, na Rede TV da área de beleza, que eles usam a escova, né? Pessoas que fazem mesmo aquele movimento repetitivo. E aí o que fazer? Esses protetores ajudam, doutora? Olha, esses protetores, assim, é uma dúvida bem comum mesmo. Eles ajudam na fase aguda, ou seja, se estiver com muita dor e precisar fazer um repouso articular, ele é indicado. Porém, se você usa por um tempo muito prolongado, ele começa a, vamos dizer assim, suprir um pouco aquela deficiência do tendão, só que daí você fica meio que dependente daquilo para fazer o movimento e para ficar sem dor. Então, assim, se usa, por exemplo, 1 mês, 2 meses, ou toda vez que vai mexer, coloca, quando você fica sem, a dor ela se manifesta muito antes. Então, assim... Mas como é que funciona? Eles imobilizam? Eles imobilizam a articulação, né? Coloca no... Esse aqui então, tá protege aberto. de uma certa forma. Protege e ele, como ele é rígido, né? Ele vai proteger e vai impedir o movimento. Quando a gente está numa fase aguda, isso pode ser interessante porque daí você vai colocar a articulação em repouso, os tendões em repouso e aquela inflamação vai diminuir, né? Mas quando começa a ficar um longo prazo, precisa procurar um tratamento para acompanhar a longo prazo, para dar suporte naqueles tendões. E aí a fisioterapia é bem-vinda, fisioterapia né? Muito bem-vinda. Olha, eu chamei o nosso WhatsApp, o 11 97 607 4982, pedi pro pessoal de casa mandar perguntas para a doutora e a Cris Magalhães já traz as perguntas. Bom dia, Cris. Oi, bom dia, Mari, bom dia, doutora. Olha só, a Rita mora na Bahia e ela tem uma inflamação bem grande aqui na região dos ombros, na região cervical. O que ela pode fazer, doutora? É uma má postura? Ela pode fazer atividade física ou ela interrompe tudo? Como ela deve seguir daqui para frente? Bom, na vigência da inflamação, a gente não pode ficar fazendo muito movimento com aquela articulação. Então, diminuir a atividade física, até mesmo parar.
consultar um ortopedista para ele diferenciar se essa inflamação ela é realmente no ombro, se ela é na região cervical, porque varia um pouco. As dores, elas meio que se misturam ali naquela região, então precisa diferenciar exatamente se é uma bursite no ombro, se é uma tendinite, se é uma dor cervical que está irradiando para o ombro, porque daí o tratamento ele vai modificar de acordo com o resultado dessa avaliação. E aí, doutora, como descobrir, nesse caso, por exemplo, qual seria a causa dessas dores, né, que a nossa telespectadora está sentindo? Os exames de imagem ajudam? Ou seria algum exame clínico mesmo, apalpando, o ortopedista tocando no local? Como seria? É uma combinação de tudo. Primeiro, a história clínica da paciente. Qual é a atividade dela, como ela faz, o tipo de esporte que ela pratica, se ela usa muito o ombro. Geralmente, dores no ombro, elas são muito associadas a esportes que levantam mais o braço. E o exame físico é extremamente importante para localizar exatamente aquela dor. Existem os testes específicos que diferenciam as dores do pescoço, do ombro, enfim. E também os exames de imagem, muito úteis e vão acabar fechando aquele diagnóstico. Nos dias de hoje, a gente não tem como deixar de falar do estresse, né? Sim. O estresse pode ocasionar também essas dores, a tensão, os nódulos, né? Sim, muito. O estresse, assim, hoje em dia é um mal do século, né? Que as pessoas dizem. Verdade. Então, assim, você pode manifestar esse estresse com dores no corpo, principalmente na região dos ombros e na região cervical. E aí, né? o que fazer? Então, aí precisa diferenciar se isso realmente é só o estresse ou se é uma sobrecarga ali de uso, enfim. Mas a fisioterapia também pode ajudar. As massagens ajudam pode também? ajudar também. Cris, tem mais perguntinhas pra gente. Diga, Cris. Olha só, doutora, a Fátima, ela é aqui de São Paulo, ela trabalha num grande centro de telemarketing, que atende telefone e tal. E ela sabe, né, uma recomendação, acho que até sindical, de que de 15 em 15 minutos tem que dar uma voltinha. Nem sempre é possível, né? Nem sempre a empresa dá, porque falta gente e tal. Quando ela passa muitas horas, ela sente dor. Isso prejudica? Isso pode agravar aí um problema futuro de saúde? Com certeza, isso prejudica, como a gente falou no começo, né? A gente precisa de uma parada sistemática para alongar e fazer com que a gente consiga realizar o trabalho sem ficar sobrecarregando demais aquele músculo, porque ela pode realmente desenvolver uma tendinite e dor aí, né? Então, nesse momento que ela teve esse pequeno descanso ali, ou de ir no banheiro, ou levantar para beber água, o que ela pode aproveitar e fazer nesse caminho? Ela vai alongar, né? Isso. Vamos repetir mais uma vez esses Alongar movimentos aqui. a região. Se ela mexe com o braço, com os dedos, para baixo, né? Para baixo. Cima também, Isso. né? Para cima. Aqui. Esse movimento aqui também ajuda, Também, doutora? rotação Se for também. aqui nessa região do ombro, o que a gente pode fazer com o pescoço? Alongar o pescoço lateralmente. Alongar para um lado. Então, ó, vai lá no seu pit stop, no seu momento de repouso do dia, já vai alongando. Puxa de um lado, puxa do outro. Puxa para frente um pouquinho. Que aí vai né? distensionando, Isso. vai Rodar os relaxando ombros, um como pouco. você fez exatamente. É para tirar exatamente o excesso de tensão dessa musculatura, tanto dos braços, né, que a telemarketing usa demais, quanto a postura, muito tempo sentada, sobrecarregando essa região. Você trouxe aqui uma raquete de tênis para Sim, lembrar da importância do esporte, que também os atletas precisam realmente dessa atenção especial. E eu lembrei daquela bolinha que muitas pessoas usam na fisioterapia. Ainda vale a gente ter aquela bolinha em casa para apertar, emborrachada? Então, na fisioterapia vale, mas se a gente começar a fazer um excesso de bolinha, e dependendo da rigidez da bolinha, a gente vai sobrecarregar ali também. Então, pode ser que piore a dor. Por isso então, a recomendação de um profissional. Exato. Não vai pegar a bolinha e então ficar apertando em casa, que pode piorar a agravar situação. ainda mais, né? O peso, tem aqui uma sacola bem pesada, bem pesada. A gente carrega muito peso durante o dia, principalmente de uma forma inadequada, né, doutora? Pode agravar? Pode. Inclusive, a sacola e a raquete, elas têm algo em comum. Existe uma tendinite específica que se chama epicondilite, que é a tendinite da região lateral do cotovelo. Ela pode estar relacionada ao peso da sacola e a raquete pelo movimento também do jogo de tênis. Então, assim, ela dá uma tendinite tanto na região do punho quanto na região do cotovelo também. E pode piorar a dor no ombro. Tem cura, doutora? Olha, tem cura se a gente pensar que a gente pode ficar sem a inflamação. Mas se a gente voltar ao fator causal sem o preparo adequado, a dor ela pode voltar. E aí, a partir de que idade essas ites já começam? A partir de quando a gente sobrecarrega ali. Hoje em dia, cada vez mais cedo, pelos computadores, celulares, jogos eletrônicos, né? Então, hoje em dia, precocemente... Cada vez mais cedo, né? Não é mais a doencinha da vovó, não. Cris Magalhães, mais perguntas, Cris? Olha só, Mari, a Márcia, ela é do Rio de Janeiro, ela é massagista.
Quer dizer, trabalha aí fazendo massagem nos outros, relaxando os outros. Só que ela mesma sente dor, porque ela trabalha muito com as mãos, muito com os braços, com força, né? Como é que ela faz isso para ela melhorar o desempenho dela e não sentir dores, doutora? Então, é o que a gente falou, entre um paciente e o outro da massagem, fazer os alongamentos e soltar a musculatura, né? E assim, para prevenir a atividade física, o treinamento com pesos, o treinamento de alongamento, ele pode fortalecer toda a musculatura, ainda mais que ela usa praticamente toda a parte superior do corpo para fazer a massagem, né? Pode ajudar demais. Mari. Edu, olha, tem esse tensor também, não sei se você conhece esse aqui, também é muito utilizado, é vendido. Qual é a diferença desse tensor para esse aqui, doutora? Então, esse tensor as pessoas até usam na tendinite, mas ele acaba prendendo um pouco a circulação, não prendendo a circulação, mas ele tensionando um pouco a região, só que ele não imobiliza totalmente, né? Então acaba não sendo tão indicado. O mais indicado é a talinha rígida. É a talinha rígida. Mas assim, é bom lembrar que sempre tem que ter uma recomendação de um profissional, um ortopedista, um fisioterapeuta, porque tem que estar no momento certo essa talinha, porque às vezes a pessoa começa a usar demais e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Qual é a principal diferença entre a tendinite e a bursite, doutora? Então, a tendinite seria a inflamação dos tendões, né? E a bursite, que seria... O tendão é como se fosse um elástico no final do músculo, que faz esse músculo pregar no osso. E esse elastiquinho, ele acaba inflamando, né? Pelos movimentos. A bursite, todas as nossas articulações, elas têm umas pequenas bolsinhas, que são as bursas, que elas é como se elas fossem usadas para diminuir impactos ali entre um osso e outro, entre um tendão e o osso. E essa bolsinha, ela pode inflamar, então é a bursite. É mais comum nos ombros, pode acontecer nos joelhos, nos quadris. E a tendinite em todos os lugares que a gente tem tendão, que seriam as terminações do músculo para ele grudar, vamos dizer assim, no osso. Quando falta lubrificação, exatamente nesses locais que você ensinou agora, que você disse agora, também dói? Também dói. Aí seria um outro problema, que seria a artrose, que seria um desgaste articular. Então isso é artrose, é a falta de lubrificação nos tendões, na bursa, isso? Na verdade a artrose ela seria uma irregularidade da articulação, porque já diminuiu a lubrificação, já diminuiu todo o movimento, está mais difícil ali, vamos dizer assim, e começa a acontecer um desgaste ali. O joelho é muito comum, né? Comum. Também. E aí tem remédios para isso? Aí tem que ver o grau de evolução da artrose, desde um grau mais assim, inicial, que seria com medicação, também fisioterapia, exercícios, alongamentos, até um grau muito mais avançado que talvez seja indicado uma cirurgia. Até uma cirurgia. Cris, tem mais perguntas? Diga, Cris. Olha só, Mari, muita gente fazendo pergunta, ela acho que ela não colocou o nome, mas ela é de São Paulo e ela fala de um assunto que a doutora falou aí, da epicondilite, que ela tem epicondilite e ela quer saber quais são os exercícios, o que ela pode fazer para melhorar aí essa situação. Então, primeiro, doutora, respondendo, o que é a epicondilite? A epicondilite é aquilo que a gente falou com relação à raquete e à bolsa, que seria a inflamação da região lateral do cotovelo, epicondilite de cotovelo, que é bem comum. E o que ela pode fazer para melhorar é, primeiro de tudo, diagnosticar em que grau que está essa epicondilite e quais os movimentos que desenvolveram a epicondilite para ela tentar melhorar a ergonomia desses movimentos, ou seja, a maneira que ela faz esses movimentos. E se estiver na fase aguda, muitas vezes uma imobilização, um anti-inflamatório e a fisioterapia para fortalecer essa região e fazer com que ela faça os movimentos do dia a dia sem dor, né? Tem alguma dica de exercícios que a gente pode fazer em casa, até como fisioterapia, para prevenção ou até mesmo para aliviar essas dores, doutora? Então, na vigência da dor, a gente não recomenda exercício. Aí faz o repouso mesmo, né? Nem esses alongamentos que a gente fez, isso daí é para quem não está com dor, para que você previna, vamos dizer assim, melhore um pouquinho ali. Agora, na vigência da dor, o melhor é o repouso, o gelo, procurar um ortopedista para fazer um diagnóstico correto e começar um tratamento bem, assim, certinho, para que isso não fique crônico, né? Que é o grande problema. Gosto que o pessoal de casa está participando bastante. Diga, Cris. Olha só, a Valéria, ela faz muito crochê. E aí ela fica sentada muitas horas lá com a agulha. Ela quer saber o que ela pode fazer para ela não ficar aí com uma tendinite, doutora?
fazer um repousinho a cada 15 minutos, dá uma voltinha, toma um pouquinho de água, alonga os dedos também, alonga o punho e volta pro crochê dela. Vou falar agora com um amigo meu que vive assim, ó, com os dedinhos assim, ó, que não para. O dedo é mais rápido do que o raciocínio, olha só, é demais. Então daqui a pouquinho você vai dizer pra gente o que fazer para quem tem esse hábito mesmo do celular, para quem usa para trabalho, para os adolescentes. Legal. Mari, vocês estão falando aí sobre o uso do celular, do computador, esporte de alto rendimento, o Edu perguntou isso agora há pouco. Eu tenho uma dúvida mais simples que tem a ver com o nosso dia a dia, de quem pratica exercícios, mas não para competir, quem faz musculação mesmo. Você precisa fazer, a gente precisa fazer musculação para ter o nosso corpo firme, saudável, forte. Também, se a gente não tomar cuidado, a gente pode exagerar e, nesse caso, sofrer com uma tendinite, com uma bursite. Isso pode acontecer com a musculação? Pode sim. Quando a gente pratica, principalmente se a gente começa, não evolui, vamos dizer assim, chega na academia, ainda mais projeto verão, começa a querer pegar peso demais. Aí o seu organismo não está adaptado para aquele tipo de movimento e acaba exagerando e pode dar inflamação. Então, pegando uma carona ainda nessa pergunta do Zucca, muitas pessoas têm dúvidas, doutora, se faz o alongamento antes, se faz depois, como ajudar a prevenir essas dores musculares também, não prejudicar os ossos, é antes ou depois? Então, isso aí é um assunto controverso, digamos assim, né? Mas a gente preconiza o seguinte, que antes você faz um aquecimento para começar o exercício já com a articulação ali pronta para o movimento e o alongamento fica para depois, tá? Então esse aquecimento, vamos dizer assim, na musculação você pega peso, seria um peso inferior, seria menos uma carga inferior àquela que você vai pegar de fato para fazer o exercício? Exato. Começar devagarzinho? Exato. Você vai fazer, por exemplo, um exercício para bíceps, né? Você pega uma carga bem levinha e faz muitas repetições, tipo 20 vezes com um pezinho bem leve. Isso daí serve para acordar a musculatura, para lubrificar melhor a articulação e quando você for pegar o seu peso real, você consegue fazer um movimento melhor e aquela musculatura já está mais preparada ali. Só o movimento aeróbico já é um aquecimento ou você precisa de fato fazer esse pezinho antes mais... É melhor fazer o pezinho mais leve. Um pezinho mais leve. Então faz o aeróbico, faz um pezinho mais leve, depois vai para o seu treino de musculação, né? Então, Zucca, eu falava há pouco da digitação rápida no celular, que a garotada hoje está digitando muito, sentindo dores. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela começou a sentir dores. A Laurinha começou, mãe, tô sentindo dor nos dedos. Eu falei, Laura, lógico, você não para de digitar no celular. E eu dei uma dica para ela, porque essa garotada fica mandando muito WhatsApp o tempo todo. Ao invés de digitar, manda mensagem de voz. Sim. Né? Então, acho que, melhor, doutora? Não deixa de usar o WhatsApp, porque esse conselho não vai valer de nada. Então, manda mensagem de voz, não é mesmo, Cris? Olha aí, você que tem filha adolescente também, manda mensagem de voz. Mas aqui pro programa não dá para mandar de voz, tem que mandar de texto, tá? Um monte de gente manda de voz, não dá às vezes pra gente ouvir que a gente tá no ar, né? E aí vaza no microfone, enfim. Eu tenho uma pergunta da Érica, ela é de São Paulo, ela tem bursite, doutora, e ela quer saber se a acupuntura resolve, se é bom fazer a acupuntura. Gostei da pergunta, boa. Ótima pergunta. E a acupuntura, ela é um coadjuvante muito importante, porque a acupuntura, ela vai agir na dor. E quando a gente consegue um tratamento que haja na dor, sem precisar tomar medicação ou diminuindo a quantidade de medicamentos que a gente toma, a gente tem um grande aliado. E aí essa acupuntura vale no período da inflamação ou ela pode fazer constantemente, até mesmo para prevenir? Ela vale muito no período da inflamação, porque ela vai ajudar muito a diminuir essa dor, mas ela pode também ter um efeito preventivo até para essas pessoas que precisam usar muito os dedos, as mãos, por conta do trabalho. Então ela é bem interessante e assim, é muito bem colocada aí. Doutora, quem trabalha com teclado, temos o nosso teclado aqui em cima da bancada, existem alguns protetores, algumas coisinhas que a gente coloca aqui até mesmo para elevar o teclado. Isso ajuda na posição da mão, na hora de teclar? Vale a pena? Isso ajuda. Tem alguns objetos que fazem uma ergonomia melhor para a gente conseguir fazer o trabalho. Até mesmo aqueles mousepads que tem um apoiozinho para o punho, né? O bom posicionamento da pessoa na cadeira, sentado, a cadeira na altura
altura correta, a mesa na altura correta. Isso vai fazer com que a gente se posicione melhor e consiga fazer o trabalho com menos sobrecarga daqueles tendões, vamos dizer Qual assim. seria essa posição adequada na cadeira? Seria, por exemplo, joelho e quadris a 90 graus, Tá. né? A tela do computador mais ou menos na altura dos olhos, o centro da tela, e fazer com que a mesa ela tivesse um pouquinho aqui na altura do cotovelo a 90 graus. Tudo que a daí- 90 graus, Isso. né? O ângulo reto aqui, Exato. né? Porque aí não fica nem muito baixo, Tá. nem muito alto, quer dizer, você sobrecarrega menos essas articulações. O mousepad com o apoio do punho, para evitar que o punho fique se dobrando ali. E o teclado na altura ideal também ali. Então, acaba o conjunto ajudando a ter menos dor. Os profissionais da área de beleza que precisam fazer aquela escova no cabelo, esse movimento, que existe alguma forma de proteção? Olha, aí é mais complicado, aí teria que dar a pausinha mesmo, porque assim, vamos dizer, o efeito que eles buscam, né, depende da modelagem ali. Então, assim, tem que dar uma pausa entre um cliente e outro, fazer o alongamento, acrescentar acupuntura, fazer atividades físicas para alongar e fortalecer como um todo ali para... Tô olhando pro Edu, até mesmo para quem trabalha em sorveteria, Sim. né? Puxar a bola do sorvete, É. fazer muito esse movimento. Cris, tem mais perguntas chegando, né, Cris? Olha só, a Marinês, ela é de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e ela tem bursite de quadril. Como é que ela faz, doutora, com bursite no quadril? Nem imagino que dor é essa. A bursite no quadril é uma dor lateral no quadril, que quando a bursa, né, que é uma bolsinha que fica ali entre os tendões e a articulação do quadril inflama, ela tem que ser tratada como todas as outras bursites, né? Então, assim, na fase aguda tem que fazer medicação, passar por uma avaliação, sempre uma avaliação médica, fechar o diagnóstico, fazer medicação, acupuntura e depois acrescentar a fisioterapia para prevenir, né, para tirar a dor, ajudar a tirar a dor, prevenir e acrescentar exercícios físicos que deem um suporte articular melhor e a longo prazo ela não tenha novamente outro episódio. Eu conversei com a doutora Lenina Mattioli, muito simpática, muito esclarecedora. Obrigada. Ela que é ortopedista, médica do esporte. Então fica aqui a dica, para você que faz esses movimentos repetitivos por conta do trabalho, a garotada também, dá uma pausa, faz um alongamento antes de fazer o seu treino na musculação, procure pegar um pezinho mais leve para fazer aquele aquecimento, não é isso, doutora? Exatamente. Muito obrigada. Até a Edu. próxima. Obrigada. Muito bom, né, Edu? Sem dúvida nenhuma, olha só.